Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos falar sobre uma graça grandíssima que é desconhecida ou muito pouco conhecida da maior parte do nosso povo católico. Vamos falar sobre indulgência. O que é a indulgência? Vai nos dizer o Código de Direito Canônico que a indulgência é o perdão das penas temporais devidas aos nossos pecados que já foram perdoados quanto à culpa, que a Igreja, então, nos comunica por ser ela a portadora, né, e a dispensadora de todo esse tesouro espiritual adquirido por Cristo, por Nossa Senhora e pelos santos. Para a gente entender o que é a indulgência e o que é perdão das penas devidas aos pecados, nós temos que entender o que é o pecado e quais são suas consequências. O pecado, em se tratando de um pecado mortal sobretudo, que é o pecado no sentido próprio, o pecado é uma desobediência a Deus. O pecado mortal, ou grave, é uma desobediência grave à lei de Deus, que comporta duas consequências. A culpa, que nos faz merecedores de uma pena, de uma punição eterna, melhor falando, e a pena, que é esta reparação que a pessoa passa a ter que fazer por causa do pecado cometido. A culpa, ela é apagada, ela é absolvida, é remida através do arrependimento e da confissão sacramental. Quando o sacerdote nos absolve na confissão, nos absolve dos nossos pecados e diz, eu te absolvo de todos os seus pecados, então aquela culpa é cancelada. Deus, porque nos ama, nos acolhe de volta como um Pai amoroso, perdoando o nosso pecado e nos trazendo de novo a comunhão com Ele, reconciliando-nos com Ele e com a Santa Igreja. Entretanto, ainda que a culpa tenha sido cancelada e nós tenhamos voltado à comunhão com Deus, resta a reparação do pecado que foi cometido. Quando nós cometemos o pecado, nós ofendemos a Deus. Nós criamos uma desordem e essa desordem, esta ofensa, ela precisa ser reparada. Em parte, quando o sacerdote, na confissão, nos dá ali a penitência, nós iremos satisfazer em parte, geralmente em parte, aquela pena. Mas, em geral, fica muito ainda a ser reparado. Estas penas serão reparadas pelas indulgências, que podem ser ganhas, lucradas por meio da oração, da penitência e também por meio de uma vida espiritual mais intensa. E a Igreja tem estas graças imensas que ela é dispensadora e que ela oferece aos seus fiéis. O perdão das penas devidas aos pecados. Para a gente entender o que é a pena, né, que não é a culpa se tem o perdão através da absolvição, do arrependimento e da absolvição sacramental, para a gente entender o que é a pena, basta que a gente olhe, por exemplo, para o campo civil. Quando uma pessoa, por exemplo, comete um assalto, ela realiza esse crime, é pega, e ela é julgada, é condenada, e ela, ainda que ela esteja muito arrependida do crime que cometeu, ela terá que fazer a reparação daquele crime, seja então sendo privada da liberdade, sendo colocada na cadeia por alguns meses ou anos, ou então cumprindo alguma determinação que o juiz lhe impõe, através de um trabalho que ela vai ter que fazer em alguma instituição, através do pagamento de alguma fiança, de cestas básicas e assim por diante. Então não basta que ela tenha se arrependido de ter cometido o crime, ela precisa fazer a reparação, ela tem que pagar por aquilo que fez. Assim também é na vida espiritual. Não basta que nós tenhamos recebido o perdão de Deus através da absolvição sacramental recebida do sacerdote. É necessário repararmos o mal, a ofensa feita a Deus. E isto chama-se, portanto, esta remissão da pena, chama-se a graça da remissão da pena chama-se indulgência. Porque se entenda bem, se nós não repararmos as penas devidas aos nossos pecados enquanto estamos na caminhada neste mundo, se nós morrermos na amizade com Deus, na comunhão com Ele, nós teremos que reparar na eternidade. Ou seja, antes de entrarmos no céu, nós teremos que nos purificar. Este período de purificação dos pecados, das penas devidas aos pecados, chama-se purgatório. E você fala, bom, isso já está ótimo, chegando no purgatório. As pessoas que assim dizem, normalmente elas não sabem o que é purgatório. O purgatório é um estágio de sofrimento. O purgatório não é um playground, não é uma colônia de férias. O purgatório é sofrimento, é fogo purificador. Vão dizer os místicos do purgatório que 1 hora no purgatório
equivale a um sofrimento, equivale a uma pena superior, do que uma vida inteira aqui de penitência dura. De, por exemplo, você jejuar várias vezes na semana, de você não comer nada de gostoso, de você usar silício e fazer flagelos, de você rezar o rosário de joelhos nos milhos e assim por diante. Uma vida de dura penitência que por 80 anos é mais fácil de se viver e de se suportar do que 1 hora no purgatório. Daí então vocês vão entender que é uma grande graça poder alcançar o perdão das penas enquanto nós estamos na caminhada neste mundo. E isto é justamente a indulgência. Se o povo entendesse, se o povo católico soubesse a graça, que é uma indulgência, especialmente uma indulgência plenária, ele estaria atrás das indulgências muito mais do que as pessoas correm atrás do ouro, atrás de diamantes, atrás de riquezas, enfim, atrás de saúde física, ou do que os mundanos correm atrás das diversões. Seriam muito mais empenhados em lograr estas indulgências para reparar o mal que já fizeram, as ofensas que já fizeram a Deus, e assim também em encurtar ou eliminar o tempo que deveriam sofrer, padecer no purgatório. As indulgências podem ser de 2 formas, ou totais, que são indulgências plenárias, ou parciais, que, como o próprio nome fala, é o perdão de uma parte das penas devidas aos nossos pecados. Lembrando-se que a cada pecado corresponde, então, uma pena. Então, vamos supor que uma pessoa, durante 15, 20, 30 anos, cometeu tantos pecados, e ainda que uma vez se converteu, claro que ainda, tantas vezes, a grande parte ainda tem quedas, alguns mais, outros menos. E tudo isto somado, quantos anos, quantas décadas, quantos séculos, ou milênios até, de purificação vai ter que fazer? Se 1 hora no purgatório é tão difícil de se suportar, o que será então anos, ou décadas, ou séculos, padecendo no fogo do purgatório? Portanto, alcançar a graça do perdão destas penas é algo fantástico, maravilhoso, que só a grandiosidade da misericórdia de Deus pode explicar tamanho benefício. E depois, o poder que o próprio Cristo deu à sua igreja, podendo assim conferir essa graça aos seus fiéis. Entretanto, se nós não sabemos nem o que significa vida na graça, se nós não sabemos o que é uma indulgência, o que é pena devidas aos pecados, como é que nós vamos correr atrás daquilo que não conhecemos? E com o objetivo de que nós possamos conhecer melhor, é que nós precisamos estudar a doutrina da igreja, aquilo que nos diz a Santa Igreja a respeito deste assunto também. Então, há dois tipos de indulgência, a indulgência parcial e a indulgência plenária. Para que uma pessoa ganhe, vamos falar primeiro sobre a indulgência plenária, que é o perdão total das penas devidas aos pecados. Se uma pessoa ganha uma indulgência plenária e morre neste mesmo dia, ela tem então ali a grande chance de ir diretamente para o céu sem passar no purgatório. Isso é uma graça imensa. Para que uma pessoa, entretanto, possa ganhar uma indulgência plenária, ela precisa ter pré-requisitos, há condições para que ela possa lograr uma indulgência plenária. Primeira condição, a pessoa tem que estar na graça de Deus, ou seja, não pode estar em estado de pecado mortal. Segunda condição, a pessoa tem que ter se confessado. Depois, ela tem que comungar, receber o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Depois, ela tem que rezar nas intenções do Santo Padre o Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou outras orações que podem se juntar a estas. E a quinta condição, que é das mais importantes e que quase nunca se menciona, é total desapego de todos os pecados mortais ou veniais. Isso significa, a pessoa tem que ter um sincero desejo de santidade. Não se exige que ela seja perfeita, mas ela não pode ter apego a nenhum pecado, nem mortal, nem venial. Uma pessoa que é apegada a um pecado venial, por exemplo, mulheres que usam roupas coladas, nunca vão ganhar uma indulgência plenária. Jamais. Pessoas que têm o vício do cigarro, por exemplo, ou qualquer outro vício da bebida, que têm dificuldade de se controlar. O pecado nem é beber, nem é fumar, mas as pessoas que são viciadas, e a maior parte dos que fumam são viciados, eles nunca irão lograr, porque são submissos a um vício que os domina, ainda que não seja um pecado mortal, ainda que isso não os leve para o inferno, no caso do fumo, enfim, impedirá que a pessoa lucre uma indulgência plenária. A pessoa que tem pecado da
língua e não se esforça de vencer a fofoca, a maledicência, ela nunca ganhará uma indulgência plenária. A pessoa que assiste determinados programas, né, que ofendem a Deus, ainda que não sejam matérias graves, apenas por fazer perder tempo, então nunca ganhará uma indulgência plenária. Quem tem preguiça de rezar, nunca ganhará uma indulgência plenária, e assim por diante. A pessoa ela tem que estar desapegada de todos os pecados mortais e também veniais. Nós vimos, por exemplo, há pouco tempo, quando o Santo Padre decretou o Ano da Misericórdia, em que em todas as dioceses estabeleceu-se igrejas nas quais, se passando na Porta Santa, poderia-se, tendo as devidas disposições, alcançar a indulgência plenária. Muitas pessoas acharam que ganharam indulgência plenária pelo fato de ter passado na porta 1, 2, 3 vezes, mas não cumpriram as exigências que são condições para se ganhar uma indulgência plenária. Aliás, a grande parte sequer entendeu o que é uma indulgência, muito menos o que é uma indulgência plenária. Enfim, e muitas pessoas ficaram iludidas com o fato de pensando que haviam ganhado indulgência plenária, quando na verdade não ganharam nada, ou no máximo indulgência parcial. Se a pessoa não cumprir os requisitos, não ter desapego do pecado mortal e venial, não tiver confessado e comungado, rezado pelo Santo Padre e assim por diante, ela nunca ganhará uma indulgência plenária. Pode passar na Porta Santa, na portinha, 1000 vezes, indo e voltando, nunca lucrará uma indulgência plenária enquanto for apegada aos pecados, sejam mortais ou veniais, ou não cumprir as outras exigências. Enfim, uma graça grandíssima. Quando uma pessoa pode ganhar uma indulgência plenária? Quando ela, tendo estas condições que já foram colocadas, ela realiza uma obra que proporciona a indulgência plenária. Seja uma extraordinária que o Santo Padre concede em algumas ocasiões, sejam outras que já estão colocadas e que podem ser feitas todos os dias até. Uma pessoa ela pode ganhar indulgência plenária para si mesma, ou seja, para remir as penas dos seus pecados, ou ou oferecer como sufrágio pelas almas que estão no purgatório. Não se ganha indulgência plenária para uma pessoa viva, mas somente para si mesmo ou para as almas do purgatório. Depois, importante dizer também que estas indulgências plenárias só podem ser ganhadas uma vez por dia. Todos os dias, portanto, nós podemos ganhar uma indulgência plenária, desde que observadas as condições que já foram colocadas e realizadas umas das obras que dão indulgências plenárias. Que obras? Por exemplo, algumas delas. A pessoa que ler meia hora da Sagrada Escritura por dia pode ganhar indulgência plenária, cumprindo aqueles outros requisitos. A pessoa que reza o terço em comunidade, seja numa capela, seja em uma igreja, ou mesmo em família, na sua casa, em família, ganha indulgência plenária observadas aquelas condições. A pessoa que faz uma via sacra seguindo as estações, os quadros da via sacra, então também pode lucrar indulgência plenária observadas as outras condições. Uma pessoa que faz pelo menos meia hora de adoração pode ganhar indulgência plenária também, observadas aquelas condições que já foram ditas. E em outras ocasiões também, por exemplo, uma pessoa que faz um retiro espiritual de pelo menos 3 dias, no final do retiro, tendo confessado, comungado, rezado pelo Santo Padre, desapego do pecado, como já foi falado, ela pode então lucrar a indulgência plenária. A pessoa que está ali participando, no tempo de finados, faz uma visita ao cemitério do dia 1º até o dia 8 de novembro, ela pode ganhar indulgência plenária. Porém, é importante dizer que esta indulgência plenária, do dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro, né, que é no mês das almas, que é o mês de novembro, ela só pode ser oferecida para as almas do purgatório, em favor das almas do purgatório, porque é um mês de oração, um mês especial de oração pelas almas do purgatório. Lembrando também que para ganhar a indulgência plenária tem que ter aquelas obras todas, com observação. Não precisa confessar-se todos os dias. A mesma confissão vale para ganhar várias indulgências plenárias, quer dizer, vários dias seguidos. Entretanto, a Eucaristia deve se receber todos os dias, no dia em que a pessoa quer lutar ou tentar lograr a indulgência plenária. Também as orações pelo Santo Padre e o desejo contínuo de santidade, desapegando-se, perseverando no desapego a todo pecado mortal ou venial. Dito isto, é importante também levar as pessoas a terem a consciência de que nós não podemos ser indiferentes às necessidades das almas do purgatório. Como esta indulgência plenária pode ser aplicada a nós ou às almas do purgatório, muito nós podemos fazer para socorrer os nossos irmãos
que estão padecendo no purgatório. Como já foi dito, o sofrimento do purgatório é muito grande. É muito grande e é terrível de ser suportado. Entretanto, nós podemos alcançar para as almas do purgatório em forma de sufrágio. O que é sufrágio? Em forma de súplica. Nós apresentamos a Deus porque a igreja, que é a igreja militante aqui, ela tem autoridade sobre os fiéis que estão aqui na terra. Ela não tem uma autoridade direta sobre as almas do purgatório, por assim dizer, saiu de sua jurisdição. Então, nós, quando realizamos alguma obra que ganha indulgência plenária, se nós observamos estas condições prescritas pela Santa Igreja, nós temos a certeza do perdão, da remissão das penas devidas aos pecados, uma vez que nós pertencemos à igreja militante. Mas as pessoas que estão no purgatório, a igreja padecente que está no purgatório, ela está fora da jurisdição direta da igreja militante. Mas nós podemos oferecer em forma de sufrágio. Sufrágio significa súplica, pedido, a fim de que aquelas almas sejam libertas. Razão pela qual nós podemos oferecer várias vezes pela mesma alma, uma vez que nós não temos a certeza absoluta de que foi aplicada. Depende da misericórdia de Deus, dos seus desígnios também. Mas nós podemos fazer muito para aliviar as almas do purgatório. E felizes aqueles que rezam pelas almas do purgatório. Aquelas almas, elas podem interceder por nós. Elas não podem fazer nada por elas mesmas, mas podem interceder por nós. E, sobretudo, quando elas são libertadas, elas tornam-se grandes amigas daquelas pessoas que se compadecem dela, que têm a caridade de oferecer orações pela libertação daquelas almas. E, desta forma, elas serão muito gratas, retribuindo, intercedendo por nós e por nossas necessidades, especialmente pela nossa conversão e pela nossa perseverança na graça de Deus, enquanto nós estamos em caminhada. E também, se nós passarmos, porventura, pelo purgatório, também com certeza elas irão interceder por nós na presença de Deus. Depois, é muito importante também lembrar a todos, né, que é importante ter a intenção de ganhar a indulgência plenária. Então, nas suas orações de manhã, coloque diante de Deus, entre com breves palavras ou mesmo com um pensamento, o desejo de ganhar todas as indulgências anexas às obras que você realizar. Seja o trabalho ordinário, seja as orações que você fizer, né, ou alguma outra prática de piedade, caridade que você vier a fazer durante o seu dia. E depois, também falar a outras pessoas a respeito deste tema. Esta graça tão grande que nos é proporcionada e que, entretanto, são tão poucos que aproveitam porque não têm conhecimento desta grande graça. Então, aos católicos que amam a Deus, aqueles que já estão na graça, que estão lutando para perseverar ao menos, aqueles que querem ir para o céu, o seu grande problema é o purgatório. No sentido que é algo terrível. Jamais pense, né, que o purgatório é esta colônia de férias, como às vezes é descrito. Leia as descrições dos santos a respeito do purgatório. O sofrimento é duro, é muito difícil. Então, quanto antes nós repararmos as penas devidas aos pecados, tanto mais chance nós teremos de ir direto para o céu, ou pelo menos passar muito pouco tempo no purgatório. Oxalá nós podermos lucrar no dia da nossa morte mesmo a graça de uma indulgência plenária ou sermos socorridos pela graça, pela igreja, através de outros que oferecem em nosso favor esta graça tão grande que é a indulgência plenária. Meus amados irmãos, a indulgência parcial, como o próprio nome fala, é o perdão de parte. Pode ser obtida através de todas as boas obras. E uma vez que se faz a intenção de se ganhar as indulgências anexas às obras realizadas, às orações e à caridade, então este poder do valor satisfatório, indulgencial das obras aumenta bastante, de forma que mais do que dobra, de forma que as pessoas podem obter uma reparação das penas. E no dia a pessoa pode obter muitas indulgências parciais, de forma que pode reparar grande parte das penas devidas aos seus pecados. Então, quem quer ir direto para o céu, esteja sempre atento a essa graça imensa que a igreja proporciona, que são as indulgências, especialmente as indulgências plenárias, sem descuidar daquelas parciais que podem ser obtidas várias vezes no dia também. E realizem as obras que proporcionam isto. E o que é mais importante e exigência necessária, tenha desapego de todo pecado mortal ou venial. Tenha desejo sincero de santidade. Não negue nada a Deus daquilo que Ele lhe pede. Faça aquilo que agrade ao Senhor. E afaste de sua vida tudo aquilo que possa ser nocivo à sua santificação e à sua salvação. Que a Santíssima Virgem, nossa Mãe do Céu, nos ajude a todos nós a termos uma consciência maior da vida espiritual e a buscarmos esta glorificação de Deus e a santificação de nossas almas e o bem de nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.